Olá, pessoal, boa noite. Peço desculpas pelo atraso. Infelizmente, a gente testa, mas às vezes na hora H acontece alguns problemas técnicos. É... Bom, agradeço a todos os inscritos, agradeço também a paciência pelo atraso. Eu sou Ana Cinta, sócia da ACMais Gestão de Resultados. A ACMais é uma empresa de auditoria, consultoria e gestão de riscos. Um dos nossos propósitos é disseminar o nosso tema de atuação de forma gratuita. Então, nós fazemos esses webinars uma vez por mês e para disseminar o conteúdo, né? Hoje nós temos aqui como palestrante Rodrigo Fontinelli, Gabriel Rampini. Um dos apoiadores do nosso webinar é o IAA, o Instituto dos Auditores Internos, e a Galvanize, que é o nosso parceiro. Como que vai funcionar? Eu vou ler rapidamente o currículo dos nossos painelistas, vou fazer a apresentação e nós já vamos iniciar o nosso webinar. O Rodrigo Fontinelli é auditor federal de Finanças e Controle da CGU, atualmente cedido pelo Estado de Minas Gerais, ocupando o cargo de Controlador Geral do Estado de Minas Gerais, presidente do Conselho Fiscal do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, coordenador executivo da Rede de Controle e Combate à Corrupção de Minas, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduados em Finanças pela IBMEC e Auditoria Financeira pela Universidade de Brasília, Tribunal de Contas da União, mestre em Contabilidade pela UNB, atua como docente na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, FGV e Fundação Dom Cabral. É autor dos livros Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público e Auditoria Privada e Governamental. Possui 4 certificações internacionais pelo Instituto dos Auditores Internos, certificado de auditoria interna, que é o CIA, auditoria governamental, autoavaliação de controles e gestão de riscos. Gabriel Rampini é major do Exército Brasileiro, atualmente servindo na cidade de São Paulo, ocupando a função de chefe de auditoria interna da 2ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, responsável por coordenar a implantação de processos de gestão de riscos nas unidades de São Paulo, graduado em Engenharia pela Universidade do Rio de Janeiro, pós-graduado em Gestão Pública e mestre em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP. Ministra curso nas áreas de Gestão de Riscos, Compliance e Auditoria Interna, e como pesquisador da USP, apresentou trabalhos em conferências internacionais na cidade de Lisboa e Chicago, todos na área de gerenciamento de riscos. Então, bem-vindo, Fontinelli. Gabriel, agradeço muito a vocês terem aceito o convite, a participação de vocês. Obrigada. Eu que agradeço, Ana. Obrigada. Carinhosamente, né, a gente costuma chamar de Fonte Gabriel, né, e não Rampini. Bom, nós vamos iniciar, vou fazer as perguntas, né, nós vamos falar um pouquinho, antes de entrar no monitoramento, sobre a gestão de riscos. Eu acho que é importante contextualizar antes de falarmos sobre o monitoramento. Gabriel, na sua visão, quais são os maiores desafios da implantação de gestão de riscos? Ana, primeiramente eu queria agradecer o convite, né, da ACMais Gestão de Resultados. Uma satisfação estar aqui, é uma satisfação também dividir esse painel com o Fontinelli. Tanto você quanto ele estudam já há muito tempo o assunto, são também entusiastas do assunto, então, para mim, de fato, é um prazer estar aqui no dia de hoje. Em relação aos desafios da implantação da gestão de riscos, que a gente costuma ver nas organizações, né, sejam públicas ou privadas, é a questão da definição dos objetivos. Não há o que falar em risco se a gente não tem os objetivos definidos. Então, isso é um ponto, né, que em todas as vezes que a gente vai nas unidades, enfim, vai nas empresas, fazer essa assessoria, a gente perguntar quais são os seus objetivos, qual o objetivo da área X, da área Y, e muitas vezes começam a gerenciar os riscos sem ter objetivos. Então, esse é um primeiro desafio. Um segundo desafio que a gente verifica é a falta de comunicação entre as áreas. Então, muitas vezes as empresas elas trabalham em ilhas e quando a gente chega numa organização, né, e ela tem uma maturidade de risco homogênea,
que seja até baixa, é mais fácil de você trabalhar, de você implantar a gestão de riscos. A dificuldade maior é identificar o problema quando a gente tem uma organização que ela tem uma área muito heterogênea. Então, tem uma área, por exemplo, a área de financeira, né, realmente com alto grau de maturidade, e uma outra área, por exemplo, uma área de marketing, uma outra área que tem um baixo grau de maturidade. E aí você alinhar isso tudo, isso é complicado, então é outro desafio para a equipe de gestão. A questão também dos inúmeros modelos. Então, a ideia é a gente traçar, né, uma estratégia de implantação que unifique os modelos da organização, principalmente para que, quando for feito o reporte, né, para o conselho de administração, enfim, pela alta administração como um todo, consiga entender o que é um risco extremo, o que é um risco médio, baixo, né, que a organização fale uma linguagem só. E, por fim, né, somando isso tudo, o quarto desafio que eu vejo é a questão da confiança dos stakeholders, né, dos atores interessados. Começa principalmente pelos atores internos. Então, a gente que já está um tempo aí na estrada de mercado, vê que tem muitos ciclos, né, muita onda. Né, pegamos já a onda da qualidade, a onda da sustentabilidade, agora, talvez, será-se a onda da gestão de riscos? Então, para o gestor de risco, para o comitê, para a equipe, né, fazer que o ator interno ele acredite, né, nesse processo é um desafio. E também falo isso para os atores externos, né, que investem na empresa, né, que compram aquele projeto, realmente é o desafio. Então, eu acho que para a gente começar o nosso painel, eu apresento esses 4 principais desafios no caso da implantação. Fonte, você quer fazer algum comentário? Acho que primeiro, boa noite, né, a todos e a todas. Obrigado pelo convite, a SEMAIS, na pessoa da Ana, e é um prazer, Gabriel, estar aqui conversando com você sobre esse tema e também com a Ana. Eu acho que o Gabriel foi preciso nos desafios. Eu queria só acrescentar mais 2 que eu fui lembrando na resposta dele. Um é que a gente tem que entender que a implementação da gestão de risco é uma mudança de cultura. E como toda mudança de cultura, a gente não pode ser imediatista nos resultados. Isso pode fazer com que a gente acabe jogando fora um projeto que estava indo bem, mas que ainda não tinha tantos resultados. Então, como mudança de cultura, né, é uma dificuldade para você sensibilizar o outro da organização. Só que tem talvez um sexto, né, já que o Gabriel tocou em 4, um sexto ponto que eu acho que hoje é um desafio que eu vejo, né, dada a maturidade que a gente vai tendo no tema, a própria, e aí o problema é de quem está implementando, seja do facilitador, ou seja do núcleo, uma segunda linha de defesa, qualquer que esteja implementando, a gente sair da teoria e ir para a prática. As pessoas não querem saber de ISO 31000, de COSO 2017, de Orange Book, de qualquer coisa do tipo. Ninguém está interessado nisso, tirando a gente que estuda, né? Eles querem saber o seguinte: como é que isso vai me dar resultado? Por que eu vou investir nisso? Né? Então, a nossa abordagem ela também precisa mudar. Né? A gente precisa ser um pouco mais didático, vamos dizer assim, apresentando cases de sucesso, o que ele vai ganhar com isso, e aí assim acho que a gente consegue ter uma aceitação um pouco maior, não apenas da alta administração, que aí é necessário esse tom do topo, mas também dos colaboradores, né? Que é quem realmente vai fazer a gestão de risco em nível de processos. Né? Então, acrescentaria, concordo com todos do Gabriel, e acrescentaria esses 2 aí para esse primeiro bate-papo. Ótimo. Na consultoria, o que a gente vê muitas vezes é a questão da dificuldade mesmo da estratégia. Às vezes a gente vai falar em gestão de riscos, os gestores das áreas não conhecem a estratégia ou não sabem qual que é o objetivo da área, então a gente sempre tem que voltar um pouco atrás antes de falar, né, da gestão de riscos. A questão da parte da cultura também, eu acho que é fundamental a alta administração entender que é uma mudança de cultura, não é da noite para o dia que se implanta a gestão de riscos, né? E às vezes eles acham que a gente consegue implantar isso em pouquíssimo tempo, então isso é muito importante. E com relação também igual a metodologia, o que serve para uma empresa, às vezes não serve na outra. Às vezes você implantando de uma forma simples, mas que traga resultado e que você consiga fazer a gestão do seu risco, é muito mais eficiente do que você trazer uma grande metodologia e você não trazer o resultado para a companhia, né? Então, ótimo.
Gabriel, qual segmento que você considera mais avançado no Brasil na cultura de gestão de riscos? Se eu fosse fazer um benchmark hoje, qual segmento você me indicaria, né? Em relação a segmento que a gente vê, né? Você perguntou Brasil, né? O que a gente vê é o setor bancário, né? No meu entendimento, ele está muito avançado. Setor de seguros também, setor de proteção civil, né? Principalmente com o Corpo de Bombeiros. Então, a gente vê que são setores, né, que, no meu entendimento, estão muito avançados. Né? Você perguntou em benchmark. Então, se eu estou numa organização, se eu estou numa empresa, se eu quero, né, iniciar uma implantação, ou se eu estou num nível de maturidade muito baixo, girei um primeiro ciclo, vou começar o segundo, realmente se espelhar nesses 3 setores, né, que são setores, na realidade, distintos, mas trabalham de uma maneira muito proativa e muito certeira, né? Estão muito na vanguarda, né, nos processos de gerenciamento de risco. Eu acho que é uma excelente ideia. Mas eu também gosto de tocar 2 pontos que o Fontenelle tocou e você já tocou também na nossa primeira pergunta. É a questão da cultura. Né? São setores que a cultura de gestão de riscos ela é inerente a todos os processos. Então, quando a gente chega com uma estrutura, ela, na realidade, ela mais baliza, né, o que todo mundo tem que realizar, enfim, o que os profissionais têm que fazer, mas a cultura ela já está inserida nessas organizações. Né, o Fontenelle citou o COS-RM, a ISO 31000, né, o COS-RM de 2017, a nova versão, a 31000 é de 2018. Então, são frameworks muito recentes. Né? E esses 3 setores eles estão atuando muito fortemente nisso e são grandes exemplos. Mas, volto a falar, se não tiver cultura, né, como você citou, o Fontenelle já citou e eu estou falando aqui pela 3ª vez, não vai resolver. Né? A estrutura ela ajuda muito, ela baliza, ela auxilia, você consegue normatizar, você consegue criar um norte, mas sozinha ela não vai resolver. E muitas organizações querem pegar aquela solução pronta de prateleira. Isso realmente, no meu entendimento, a gente costuma ver no mercado, volto a falar, tanto público quanto privado, eu acho que isso realmente é um dos maiores erros, né, da gestão que decide optar seguir um benchmark. Volto para finalizar, né, essa minha resposta em relação aos frameworks, também eu gosto sempre de esclarecer que muitas vezes as empresas elas começam a utilizar alguma estrutura e muitas vezes sem saber. O que eu gosto de diferenciar, nas minhas aulas eu falo isso, nas palestras, é sempre a questão do COSO. A gente chega na organização para fazer uma assessoria, o que você usa aqui? Não, eu uso o COSO de 2013, eu uso o COSO 1, o COSO 2, enfim, o pessoal fica um pouco perdido. E, na realidade, especificamente do COSO, o que a gente tem? A gente tem o COSO Controles Internos, que foi o primeiro, que foi a primeira versão de 92 e a segunda versão de 2013, e a gente tem o COS-RM, que é o de Gestão de Riscos, que a primeira versão foi de 2004 e a versão mais recente é de 2017. São estruturas complementares? São. Você consegue, né, usar, mas uma é para controles internos e a outra é para gestão de riscos. Então, antigamente, o pessoal chamava muito COSO 1, COSO 2, isso confundia um pouco, né, quem não estava muito a par do assunto. Então, hoje, eu sempre oriento, em vez de chamar COSO 1, COSO 2, vamos dividir. COSO Controles Internos e COSO RM. Os últimos é de 2013 e 2017, que podem atuar juntos. Eu cito esse exemplo porque, na hora de você pegar um benchmark, tem que sentar, estudar, né? Na realidade, se capacitar para começar uma implantação dessa. Finalizando a minha resposta aqui, são isso. Esses 3 grandes setores, eu acho que servem de exemplo a nível Brasil. Né? Uhum, ótimo. Fonte, algum comentário? Não só para trazer, né, mais para o setor público, um overview em relação a isso, aqui no Brasil a gente teve uma particularidade que esse tema ele acabou entrando pelos órgãos de controle. Então, se você pensar hoje na esfera federal, TCU e CGU são muito referências em relação tanto à governança como os seus instrumentos, né, dentre eles a gestão de riscos. E tirando esses 2, né, eu diria o Ministério da Economia, porque já tem algumas boas iniciativas desde a primeira década desse século no Tesouro Nacional e na Receita Federal, e o Banco Central. O Banco Central, inclusive, quando eu estava no Ministério da Fazenda e a gente estava começando a implementar a metodologia, foi um benchmarking que a gente utilizou muito, eles já estavam muito avançados, pela questão até que o Gabriel citou, né, que a instituição financeira ela já lida com isso desde o final do século passado.
Então, ela já tinha essa necessidade e a gente utilizou bastante o conhecimento deles, né? Então, em termos federais, eu citaria, né, esses órgãos. Uhum. Acho que é interessante até para quem está começando, né? A CGU tem alguns materiais muito bacana, bem completo, que vale a pena entrar no site, estudar. Recomendo bastante também a CGU aí como uma das pioneiras, né? Acho que vale a pena. Fontinelli, você acha que tem algum momento ideal para começar a fazer o monitoramento da gestão de riscos, na sua visão? Ana, aí a gente vai ter que diferenciar qual tipo de monitoramento, né? Eu gosto de diferenciar sempre em dois grandes grupos. O monitoramento relacionado ao plano de ação que você traçou para mitigar aqueles riscos, né? Você, como resposta, você foi lá, analisou o ambiente, identificou os riscos, classificou, escolheu uma resposta e vamos supor que você optou, né, por mitigar ou reduzir aquele risco. Ele não some do nada, né? Você tem que traçar um plano de ação. Então, o primeiro monitoramento, no meu entendimento, até o mais importante, é justamente monitorar aquilo que você está planejando fazer para atacar aquele risco. Porque se você não concretizar aquela ação, não adianta nada do que você fez. Aí você realmente só perdeu tempo. Porque o que vai fazer com que você reduza aquele risco que você não aceita, né, que você está fora do seu apetite a risco, usando uma linguagem mais técnica, é justamente aquela ação que você se propôs. Então, esse monitoramento é um monitoramento muito importante. E existe um monitoramento, aí sim, dos processos, né, da gestão de riscos processual, no sentido, olha, eu mapeei, então em 2020, né, em agosto de 2020, eu mapeei os riscos do meu macroprocesso, folha de pagamento, por exemplo. Quando eu vou voltar vou revisitar, né, usando uma linguagem que a gente gosta bastante, quando eu vou revisitar todo esse mapeamento de riscos. Aí isso não existe uma resposta padrão. Já vi organizações que fazem isso de 6 em 6 meses, se aquele macroprocesso for um macroprocesso muito crítico, né? Já vi organizações que fazem de 2 em 2 anos, se o risco os riscos envolvidos naquele macroprocesso, o processo não são tão graves ou extremos assim, né? Então não tem uma única resposta correta. Mas uma coisa é certa, se você não monitorar o seu plano de ação, você só perdeu tempo em relação à gestão de riscos, no meu entendimento. Sim. Gabriel, algum comentário? Não, exatamente. O que o Fontinelli falou é essa ideia também que a gente sempre procura empregar, né, quando está implantando, porque o monitoramento é aquela atividade que ela é desenvolvida ao longo de todo o processo, exatamente como o Fontinelli falou. É uma atividade contínua. A gente pode pôr no lado também alguns pontos, né, fazer alguma avaliação independente de alguma auditoria interna, inclusive até mesmo uma auditoria externa, para a gente identificar, né, algumas falhas, e sempre com aquele foco, né, identificando as fragilidades, verificando as oportunidades de melhoria nos processos. E uma coisa que a gente vê, Ana, não sei também pela experiência do Fontinelli, que, via de regra, as organizações elas pegam nesse monitoramento, né, e o processo ele não se mantém atualizado, que foi basicamente isso que o Fontinelli falou em relação ao plano de ação. Quando a organização ela começa a fazer um plano de ação, aí na ocasião da identificação, aí da avaliação, parece que os gestores estão com aquele gás inicial, né, todo mundo empolgado com a nova metodologia, mas na hora de atualizar, faz aquele plano de ação e deixa, a gente antigamente deixa na gaveta, hoje em dia deixa no arquivo do laptop, né? Mas, enfim, e não atualiza, né, esse plano de ação, que foi o que o Fontinelli abordou muito bem. Então, o que a gente procura trazer de interessante, e aí volto a agradecer o convite pela live, é para a gente abordar, de fato, esse monitoramento, bater em cima disso. É importante esse monitoramento ao longo de todo o processo. Inclusive, nos 2 frameworks que a gente citou hoje aqui na live, Fontinelli e eu, em relação à ISO 31000 e o COSE-RM, na ISO, principalmente, o monitoramento ele passa por todas as fases. Então, o monitoramento é para sempre estar sendo feito. Então, em relação ao monitoramento, ele é importante em todas as fases. Estou totalmente de acordo com o Fontinelli, principalmente na origem, né, no plano de ação, e que esse plano de ação seja sempre revisitado pelos gestores. Essa é a orientação que a gente costuma dar nas organizações.
Sim, a importância da continuidade fala até do cuidado, né? Porque às vezes você tem um risco baixo num processo que ele é crítico, né? Então você não vai deixar estabelecer, para aquele risco baixo eu só vou avaliar daqui 2 anos. Você tem um processo crítico, você também tem que fazer a reavaliação mais constantemente, né? Então existem vários critérios que você tem que fazer o monitoramento, acho que de forma constante, né? Acho que vale a pena. Eu não acredito que o ideal seja estabelecer um período, uma vez por ano eu vou fazer monitoramento. Não, eu acho que depende muito da situação que você está vivendo, do período da empresa, do seu segmento de negócio, porque existem várias variáveis, tanto interna quanto externa, né? Então, eu acho que depende muito de cada segmento. Fonte, o que você acha que muda no monitoramento da gestão de riscos pós-pandemia? Ana, aí não seria nem só no monitoramento, né? Seria na gestão de riscos como um todo. Né? Eu tenho dito que a pandemia ela acabou colocando o bode na sala em relação à gestão de riscos. Né? Muita gente ainda torcia o nariz, né? Depois eu faço isso, e aí chegou no momento em que se viu obrigado, né, a fazer. Então, os que já tinham, e aí focando um pouco mais em monitoramento, tiveram que revisitar aquele seu plano de contingência, né? Aquelas ações que ele tinha pensado em caso de algo extremo. Acho muito difícil um plano de ação, por melhor que fosse, um plano de contingência, por melhor que fosse, tivesse pensado numa pandemia na magnitude que a gente acabou tendo aqui. Né? Então, aqueles que não tinham, tiveram que fazer o seu plano de contingência e depois o seu plano de continuidade de negócio e agora estão fazendo de retomada. Aqueles que já tinham, anteciparam esse monitoramento para ver se faz sentido aquilo que tinha sido pensado antes, né, num cenário, entre aspas, normal. Então, especificamente em relação a monitoramento, o que foi feito é você antecipar todas as datas. Por quê? Porque o cenário mudou, o cenário extremo exige atitude extrema. Né? Então, isso tudo foi muito antecipado. E, para finalizar, o que a gente também tem visto é que quanto melhor foi a gestão de riscos antes do evento extremo se concretizar, que é a pandemia, melhor as empresas e até as organizações estão fazendo a sua gestão de crises. Né? Por quê? Porque elas estavam preparadas. Então, quanto melhor a gestão de riscos, né, melhor ou menor vai ser a necessidade de uma gestão de crise tão robusta. Né? Por quê? Porque você já estava preparado para isso. Isso eu cito muito no exemplo, possivelmente muitos já me viram falar sobre o caso Brumadinho aqui, na perspectiva das corporações, principalmente o Corpo de Bombeiros. Né? Por que a gestão de crise que a gente teve que fazer aqui, que eu digo, né, corporações, governo, por que deu muito certo a gestão de crise? Tá? Por quê? Porque já tinha uma gestão de risco muito bem feita antecipadamente, eles já sabiam o que fazer naquele momento. Né? Lembrando, para deixar muito claro, não estou falando de gestão de risco na perspectiva empresa Vale, estou falando de gestão de risco na perspectiva corporações, aquelas que não conseguiam, não tinham competência legal para atuar na causa, para impedir aquele evento de risco, mas foram acionadas quando precisaram, né, para atuar na consequência, no efeito ali, já que o evento de risco se concretizou. Então, seriam esses pontos aí em relação ao monitoramento e gestão de risco, de modo geral, na pandemia. Tá. E, Fonte, já teve alguma situação que o monitoramento do risco alterou a estratégia da instituição? Você já... Agora, vou dar um exemplo da própria CGE, mas antes é bom, quando a gente fala de estratégia de gestão de riscos, principalmente depois desse documento da reinauguração, vamos dizer, reinvenção do curso RM agora em 2017, porque mudou muito, né? O documento, como o Gabriel falou, o primeiro foi lá, de 2004, a gente tem duas questões em relação a, quando a gente fala de gestão de risco e estratégia. Tem uma que a gente é mais do que incipiente, a gente, não só o setor público, no Brasil mesmo, que é você fazer a gestão de riscos daquela estratégia que você está escolhendo. Ou seja, olha, se eu optar por ir nessa direção, quais os riscos, tá? Da minha escolha, da escolha da estratégia. Esse é um ponto que foi muito abordado e, não vou falar que é inovador, mas ele está muito mais robusto no COSO 2017. O outro ponto, que por mais que a gente, né, ainda seja incipiente, a gente melhorou muito no Brasil nos últimos anos, aí é a questão de você definiu a sua estratégia,
E aí você vai fazer a gestão de riscos para pensar, olha, o que pode me atrapalhar no atingimento desses objetivos que eu já defini. Então, são coisas distintas, a primeira e a segunda, tá? Essa segunda a gente já está mais acostumado. Então, feito esse esclarecimento em relação à estratégia, vou dar um exemplo agora nosso, né, e com certeza não é só a CGE, mas posso falar por ela. A gente tinha uma perspectiva, né, na nossa estratégia de atuação, a estratégia totalmente física, com um projeto piloto de trabalho, de teletrabalho. Um projeto piloto já autorizado pelo órgão central aqui, que é a CEPLAG, Secretaria de Planejamento, para começar, e a gente ia até começar no primeiro semestre, um teletrabalho numa área chamada corregedoria, que é dentro da própria CGE. Com esse novo cenário e toda a gestão de riscos, inclusive o monitoramento da produtividade, dos indicadores relacionados ao teletrabalho, nesse momento, mesmo a gente reconhecendo que não é um momento só de teletrabalho, é um momento de teletrabalho com pandemia, o que dificulta muito mais para qualquer pessoa, né, principalmente aqueles que estão em grupo de risco, têm filhos, cuidam de idosos, etc. Mesmo assim, a gente está medindo, né? A gente tem os planos individuais de trabalho de cada servidor, que já estão há quase 5 meses em teletrabalho. Este monitoramento está fazendo com que a gente mude a nossa estratégia. Ou seja, no novo normal, como se diz, né? Essa nomenclatura já está ficando até meio chata, mas ainda não arrumei uma melhor para a gente utilizar. A gente, neste novo normal, novo contexto, o que a gente já está pensando? Em mudar a estratégia, em colocar o máximo de gente possível, no mínimo num sistema híbrido. Novamente, desde que autorizado pelo órgão central que regula isso na administração pública estadual. Então, reparem que foi sim, né? Esse acho que é um exemplo bem clássico e atual. Foi sim um monitoramento, né, dessa resposta que a gente deu a um risco de saúde avaliado e colocamos todo mundo em teletrabalho, foi esse monitoramento que está fazendo com que a gente mude a nossa estratégia, pelo menos a nossa estratégia de pessoal, né, num momento vindouro aí, tá? Então, esse seria o exemplo mais claro que eu vejo disso que você perguntou. Ótimo. Gabriel, você teve algum exemplo? Sim, primeiro, antes até de eu citar o exemplo, Ana, eu queria falar até a respeito desse pós-pandemia, né? Que a gente ainda está durante a pandemia, né? Mas já vamos pensar em pós-pandemia. Eu acho que, além daqueles pontos que o Fontinelli levantou, que realmente são relevantes, né? E são realmente o que a gente está, de fato, assessorando as organizações, eu gosto de levantar 2 pontos que não são inéditos, mas, na realidade, as organizações deixavam um pouco isso de lado. É a questão do protagonismo dos riscos cibernéticos. Então, antes da pandemia, era basicamente uma questão de TI, né? A equipe de TI que mexia, tratava dos riscos cibernéticos, e agora a gente está vendo que, na verdade, risco cibernético é uma área de negócios. Então, todas as áreas têm que pensar nos riscos cibernéticos. Então, eu gosto de ressaltar esse ponto, que eu acredito que é um protagonismo, né? E o outro ponto, que também não é inédito, já se falava, algumas organizações, né? Eu já vi alguma coisa fora do Brasil. No Brasil, eu vi um outro ponto, em relação da interconectividade dos riscos. Aquela ideia do impacto cruzado do risco, como um risco influencia no outro. Então, isso agora eu acredito que a gente viu que mesmo aquelas organizações que tinham não a Covid-19 mapeada, que eu acho que pelo menos eu não conheço algum caso disso, mas algum tipo de pandemia, algum tipo disso mapeado na sua matriz, poucas empresas calculavam qual impacto esse risco teria nos outros. E agora a gente está vendo que é um grande impacto. O outro ponto em relação à estratégia, realmente, totalmente de acordo com o Fontinelli, esse COSO RM 2017, ele trouxe muito isso enraizado, a questão da estratégia, tanto que mudou aquela figura do cubo, né, o famoso cubo do COSO, e agora é quase uma figura de um DNA que passa por todo o processo. Então, mudou bastante. E Fontinelli trouxe 2 exemplos, né, durante e pós-pandemia. Eu até trago 2 antes, né, que agora as empresas estão rodando, que parecem que são assuntos que estão muito fora, mas quando a gente coloca nesse novo conceito de estratégia, realmente eles fazem muito sentido, né? Primeiro, o exemplo que eu cito é em relação à capacitação, né? Um exemplo de uma organização, de uma empresa, que ela mudou, devido à sua estratégia, num primeiro ciclo, todo para rodar os cursos em company,
né? E quando chegou no final do ciclo, quando foi feito o monitoramento, daí a importância do monitoramento, verificou que essa organização não teve os resultados esperados. Sentamos, né, a equipe de riscos, a assessoria, enfim, e a gente viu que era o seguinte: qual era o problema dessa capacitação? Essa capacitação em company. Apesar de, né, a literatura dizer que é uma das melhores, porque você consegue modelar o que a sua organização precisa, nessa organização especificamente, ela não surtiu efeito. Por quê? Porque a diretoria não entendeu que o profissional, quando estava em capacitação, ele estava em capacitação. Então, um curso de 40 horas, o profissional cumpria 20, 25 horas. E, além disso, ainda tinha que ficar no WhatsApp respondendo ao diretor. Então, a gente identificou isso. Então, esse foi um dos motivos que a gente achou que a capacitação não surtiu efeito. E, no segundo ciclo, a organização vai rodar esses cursos fora. Está até rodando no corrente ano, atrapalhou um pouco a questão da pandemia. E uma outra situação que parece também muito fora de monitoramento de gestão de riscos, mas que a estratégia puxou para dentro, foi a questão dos recursos humanos. Uma outra organização também que já tem um grau de maturidade bom de gestão de riscos, tentou abrir uma outra área, né, descolar a área dela de marketing, e o que ela fez? Ela contratou só profissionais sêniores, só uma equipe muito tarimbada no mercado. Por ocasião do monitoramento, o que a gente identificou? Não obteve resultados, né? E qual foi o motivo disso? A questão da hierarquia vertical. Essa empresa ela era muito hierarquizada verticalmente, e quando você coloca, né, profissional tarimbado, né, do mercado, que um tem que reportar para o outro, isso não surtiu efeito. O que a sugestão agora, devido ao monitoramento que a gente identificou, foi o seguinte: vamos tentar mudar um pouco para uma hierarquia horizontal, onde não tem um dono do projeto, né, um responsável, enfim, toda a equipe ela é responsável por isso. Então, acho que, falando em monitoramento, esses dois exemplos, somados aos dois exemplos do Fontinelli, eu acho que realmente a gente consegue caracterizar qual a importância do monitoramento nas organizações. Bacana, muito bom. Bom, agradeço, né, as respostas das perguntas. Nós vamos passar agora para as perguntas dos participantes. Tem bastante pergunta com relação a como medir e demonstrar os benefícios da gestão de riscos, a questão dos indicadores. Fonte, você pode falar um pouquinho, né, dessa parte do monitoramento de gestão de riscos com relação a demonstrar os benefícios, como medir através de indicadores? Tá, bom, essa é uma pergunta de $1 milhão. A resposta, né, seria de $1 milhão, porque o maior desafio nosso é justamente demonstrar o custo-benefício dessa nossa proposta de gestão de riscos, né? Um ponto que é ingrato nesse tema é que, se você fizer tudo certinho, possivelmente você não vai aparecer. Mas se der errado algum dia, né, e mesmo porque riscos se concretizam, não existe risco zero em nada, nem na nossa vida pessoal, nem muito menos na profissional, eles vão lembrar: cadê o carinha de riscos lá, né, que não viu isso? Né? Mesmo você tendo medido, tendo dado as respostas, sempre existe um risco residual. Né? Então, assim, quando a dica, vamos dizer assim, o que a gente tenta fazer, onde a gente tem implementado, são 2 pontos. Primeiro, tentar medir o benefício financeiro da atuação da gestão de riscos. Então, seja porque você evitou concretamente, né, algum evento de risco se concretizar, seja porque, mesmo ele se concretizando, e às vezes você não consegue atuar na causa, né, como a gente diz tecnicamente, ou seja, você não consegue fazer nenhuma medida mitigadora no sentido de que aquele evento de risco não aconteça, tá? Mas você consegue diminuir o prejuízo na sua organização, seja ele financeiro, seja ele de imagem. Hoje esse é um ponto que acabou a gente não falando nada, mesmo porque não era muito focado nos tipos de risco, mas é interessante a gente falar, cada vez mais, né, o risco de imagem ele tem que ser mensurado. Né? Vamos pegar os exemplos recentes agora só na pandemia, sem citar nomes de empresas ou de pessoas físicas, né, youtubers, etc. Quanto que uma ação mal feita gerou de prejuízo para empresas, né, para exposição negativa. Então, o risco de imagem a gente tem que cada vez mais tentar mensurar. E o que a gente tem feito no setor público, quando a gente não consegue isso, porque não é uma questão fácil, é a gente tentar pegar depoimentos daquelas pessoas que lidam com aquele processo. Então, falou: olha, a gestão de risco acabou otimizando, eu não consigo mensurar o quanto isso em termos financeiros, e talvez não consiga mensurar se eu gasto 1 hora a menos por semana naquela atividade,
mas é nítido que eu consigo, né, verificar o benefício dessa ação de sensibilização de gestão de risco, ou dessa ação de facilitação de gestão de risco, ou até da diminuição de controles, né? Esse é um outro ponto, eu costumo chamar que isso é um mito, né? Que gestão de riscos traz mais controles, ela pode, inclusive, tirar alguns controles, né? Então, quando você tira controle, o controle geralmente está envolvido com custo, né? Algum custo, direto ou indireto. Então, você, às vezes, também consegue mensurar nessa questão de retiradas de controle. Agora, não tem uma resposta específica, né, de como, em organização X você mensura, a não ser financeira, em instituições financeiras acaba sendo um pouco mais fácil, não é que é fácil, mas um pouco mais fácil, mas aqui a gente tem tentado fazer dessa forma, sempre tentar verificar o resultado, se a gente consegue medir financeiramente, mas se não conseguir, pelo menos os benefícios que a gente chama de não financeiros, nesse feedback dos gestores mesmo. Ótimo. Gabriel, você tem algum exemplo? Sim, pegando esse gancho aí que o Fontinelli falou, e aí o exemplo que ele citou, né, do Tribunal de Contas, da CGU, né, dessas duas grandes instituições, a gente tenta também convencer os gestores com a gestão de riscos, né, e como o próprio Fontinelli falou, você não consegue ter risco zero se você faz alguma atividade, ou seja, tecnicamente o risco zero não existe. Caso esse risco venha a se concretizar, você apresentando um plano de risco, você apresentando uma ação que você realizou na sua organização, certamente, né, os órgãos de controle verão com bons olhos essa atividade da organização. E, principalmente, em tempos de pandemia, lógico, a gente teve a 13979, que flexibilizou muito as contratações públicas, né, realmente precisava dessa celeridade, mas, na realidade, os gestores estão com muitas dúvidas também de como fazer. Será que o que eu fiz está certo? Será que o que eu fiz não está certo? Mas eu estou tendo que salvar vidas. Enfim, a gente acaba que entra num trade-off que você não tem, né, tanta certeza disso. E agora, você com um plano de riscos, né, materializado, você fazendo isso, calcado em cima de uma matriz de risco, eu acho que você consegue, de fato, né, convencer a alta gestão, né, de que aquilo é importante para a organização. E, finalizando, claramente, pegando exemplos como, durante a pandemia, aquelas empresas, né, que o Fontinelli já citou isso hoje, que estavam com gerenciamento de riscos bem redondo, né, realmente adequado às normas, certamente sofreu um impacto muito menor nessa pandemia e inclusive, já se recuperaram, né, bem durante esse período. Uhum. Eu já passei por alguns exemplos, assim, que tanto a área de gestão de riscos como a auditoria interna tinha a conta corrente da área, né? Então, aquilo que era possível quantificar e mensurar, existia esse demonstrativo até para a alta administração, só que a gente também tem aquela parte qualitativa, que é um pouco mais difícil. Achei interessante, o Fontinelli falou, de repente você questionar a área e a própria área falar, olha, para mim foi interessante porque mudou isso, ou até mesmo a quantidade de controles. Quantas vezes a gente não observa controles que são totalmente ineficazes e quando a gente passa para ver o processo, a gente consegue eliminar aqueles controles ou substituir um controle manual por um controle automatizado. Então, existem vários ganhos também que não são a gente não consegue monetizar, mas a gente consegue demonstrar. E acho que é muito importante a área ter esse demonstrativo e mostrar para a alta administração. Acho que isso é fundamental para que a área ganhe força, né? Principalmente quando a gente fala das instituições privadas e pública também, né? Fundamental, né? Tem uma outra pergunta com relação à cultura, né? Então, citar algumas práticas para disseminação da cultura de riscos. Também acho que é uma pergunta aí de 1 milhão, né? Eu sei que o Fontinelli tem uns bons exemplos de algumas campanhas até que ele fez, de bem impactante, né? Acho que pode contar um pouquinho para a gente com relação a essa mudança de cultura, né? Como que a gente pode fazer isso dentro da instituição pública e privada? Sim, a gente tem tentado trabalhar... por ser uma mudança de cultura necessária em várias temáticas dentro de governança mesmo, a gente tem sempre tentado mexer. Aqui em Minas, a gente, na verdade, é até um pouquinho diferente no governo federal, aqui a gente trata como um guarda-chuva um sistema de integridade. E dentro do sistema de integridade,
a gente tem até melhorias de governança, gestão de risco, conflito de interesse, nepotismo, uma série de dimensões, vamos dizer assim, né? Ética, etc. Então, dentro disso, a gente fez uma campanha muito grande para sensibilizar o servidor ano passado, e essa campanha ela é contínua, que foi mexer mesmo com, vamos dizer assim, o propósito do servidor, né? A integridade é muito mais do que só ética, né? Isso a gente já sabe, e a gente tentou mexer, mesmo chacoalhar o servidor, e tem dado uns resultados interessantes. E dentro disso a gente tem a questão de gestão de riscos, embora a gente não tenha focado ainda numa campanha massiva no sentido das pessoas, de aumentar a maturidade. A gente tem trabalhado gestão de riscos aqui com muitos treinamentos, a gente já capacitou mais de 600 servidores, mais de quase 30 órgãos, né, nesse tema, mas em relação à mudança de cultura, a gente tem focado bastante numa mudança muito mais de percepção, de propósito, do que de técnicas, seja ética, gestão de risco, não. Muda a sua forma de encarar o serviço público. Né? Você quer mudar? Então, aí sim, vamos falar de ética, de gestão de riscos, de melhoria de governança, nesse sentido. Então, a campanha, aí eu convido a todos que quiserem dar uma olhada, a gente tem um hot site, vai virar um site, mas é um hot site ainda dentro do site da CGE, então é cge.mg.gov.br/PMPI, que é o Plano Mineiro de Promoção da Integridade, e lá tem as campanhas, né? Então a gente usou os meios para disseminar, dando um exemplo, o espelho, né? Quando a gente começou a campanha, todos os espelhos de todos os elevadores e banheiros tinha lá, né, a hora que ele olhava, tinha a frase do lado, né? A imagem da sua instituição vem do exemplo que você dá. Ou seja, não adianta você ficar criticando, mas a minha instituição tem uma reputação ruim. São servidores que estão fazendo isso com ela, né? Então, isso deu uma chacoalhada mesmo nos servidores, a gente está começando a ter uns resultados, inclusive interessantes, nesse sentido mais de integridade, mas eu acho que passa por isso para a gente conseguir inserir algumas peças mais focadas técnicas, que a gente já está, inclusive, preparando. Não posso dar um spoiler aqui, mas possivelmente até o final do mês, no máximo em setembro, a gente já tenha isso, além, é claro, do podcast da CGE, que é o Pode Falar, que não é só para gestão de risco, mas a gente tem tratando diversas entrevistas lá, vocês podem ver que a gente perpassa a questão de gestão de risco, então a gente também consegue atingir algum público interessado nisso. Sim. A campanha ela é bem impactante, acho que mexe bastante aí com o psicológico, né? Vale a pena quem ainda não conhece, conhecer. Eu acho que é bem legal. Tem uma outra pergunta, essa daqui sempre acontece, né? E quando se monitora o plano de ação, mas as ações vão sendo postergadas pela primeira linha de defesa, como agir? Seria interessante estabelecer alçadas para as cobranças? Vou deixar o Gabriel aí agora. Se eu posso responder também. Sim, Ana, tem que estabelecer, mas aí isso entra muito na linha que o Fontenelle falou em relação à cultura. Eu acredito que, à medida que a gente desenvolva essa cultura, né, interna dentro da organização, isso vai ficando mais natural. Não precisa ser uma questão muito impositiva, né, em relação às alçadas. Só um adendo também em relação à questão da primeira e segunda linha, né, mudou um pouco agora, né, em 2020, né, o modelo das trilhas de defesa mudou, que ficou até mais interessante, principalmente na área de auditoria interna. Não há necessidade de um repórter, ela reporta direto para a alta administração. Então, essas alçadas elas precisam ser definidas, de fato, no plano estratégico da organização. Isso internamente. Eu acredito que, feito dessa forma, e com uma mudança de cultura, eu acredito que os diretores, gestores atinjam os seus objetivos. E ainda pegando o gancho disso, além de todas essas iniciativas que o Fontenelle citou, né, que ele faz lá em Minas Gerais, e, enfim, acredito que, de certa forma, né, o resto dos estados aplicam também. Eu só gostaria de trazer também uma outra ideia, que a gente pensa também nos fornecedores. Então, a gente aqui em São Paulo rodou um programa, né, em 18 e 19, de trazer o fornecedor, né, enfim, os parceiros, né, fora da organização, para apresentar também a nossa mudança de cultura. E aí entra muito nessa ideia do programa de integridade, né, está dentro desse contexto, aí não está no contexto especificamente da gestão de riscos, mas surtiu um efeito muito positivo
de reuniões periódicas, né, com os principais parceiros das organizações, para demonstrar, inclusive para falar sobre o código de ética da nossa organização, para evitar aquilo, né, Ana, de sempre foi feito assim, agora que chegou esse gestor novo, então ele quer inventar, enfim, foi um programa que a gente rodou aqui em 2 anos, que surtiu muito efeito, porque já de cara já evitou muito, né, muito conflito de interesse, e agora a organização falou, olha, agora eu vou me portar desta forma. Né? Se antigamente outros gestores faziam de outra maneira, enfim, isso agora mudou. Então, além de toda essa cultura interna, que eu acho que é talvez por onde deve começar, que o Fontinelli ele abordou, a partir do momento que você já adquire, né, um grau de maturidade nessa disseminação da cultura interna, eu acho interessante também voltar esse olhar, né, para os atores externos também. Uhum. Acho que é interessante também estabelecer uma política, né? Quando você não tem uma cultura e está iniciando esse processo, então, igual aqui no caso do plano de ação, se de repente você tem um risco alto e a primeira linha de defesa vai postergando aquela ação, se o risco for alto, você tem um plano de ação para cobrir, então, no caso, você tem que pedir autorização da auto-administração para poder postergar a ação. Então, se todos assumirem, ok, vamos postergar, posterga. Eu acho que é uma solução também eficaz, no caso, para o plano de ação, né? Estabelecer as alçadas de aprovação, porque não tem como, de repente, você ter um risco alto, você fazer essa reprogramação 1, 2, 3 vezes e não ter o conhecimento da auto-administração. Então, acho que estabelecer a alçada e descrever isso em uma política é uma boa saída. Bom, eu agradeço, né? Acho que nós vamos finalizar por aqui. A maioria das perguntas foram relacionadas ao que nós respondemos. Agradeço muito a participação de vocês, Fontinelli, Gabriel. Peço mais uma vez aí desculpas pelo atraso no início. A gente fica até um pouco mais nervosa quando acontecem essas coisas, né? Isso acontece, preocupa não. Obrigada. Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigado, Ana. Prazer, Gabriel. Um abraço. Outro, tchau. Agradeço também, Ana. Prazer, Fontinelli. E até a próxima, aí, o nosso próximo encontro. Grande abraço. Até.